Se você clicou nesse vídeo é porque você ou está ou conhece uma pessoa que está nessa situação de frieza espiritual. E o que é uma frieza espiritual? É quando você não sente mais vontade de ler a Bíblia, de se reunir com os irmãos ali no culto, de orar, de buscar a Deus na sua casa, de louvar, em adorar o Senhor e muito menos em servir ao Senhor. Bom, foi pensando em você que eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu quero te desafiar a ficar até o fim desse vídeo, porque eu posso te ajudar. Eu quero ler aqui Atos capítulo 2, verso do 42 ao 45, ao 44. Em seguida nós vamos ler o 46 até o 47, certo? Verso 42, Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de cada um em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Provavelmente você falhou logo no começo aqui dessa passagem. Olha só o que é que ele diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se eu fazer uma pergunta para vocês, vocês sabem quais são as doutrinas dos apóstolos? Pois é, a doutrina dos apóstolos são nada mais nada menos do que aquilo que eles pregavam, aquelas coisas que continham ali na sua pregação, que era o arrependimento, que era o amor, que era o Espírito Santo. Então, a oração, então todas essas coisas, a comunhão também, todas essas coisas, quando você começa a deixar de perseverar nelas, isso é um sinal que você já está entrando, vamos dizer assim, em uma situação de frieza espiritual. Bom, primeiro eu quero dizer a você que estar na igreja não significa muita coisa. Porque se você está na igreja, mas se as pregações, os ensinamentos que você ouve na sua igreja, na sua célula, ou seja, lá onde for, se isso não transformar a sua vida, se isso não gerar em você arrependimento, se isso não levar você a orar mais, se isso não levar você a ler mais a palavra, se isso não levar você a se relacionar mais com o Espírito Santo, infelizmente você está falhando logo no começo aqui, quando ele fala que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no arrependimento, no relacionamento um com os outros, no relacionamento com o Espírito Santo. Então, o primeiro passo é: volte a perseverar na doutrina dos apóstolos. Leonardo, por onde que eu começo? Comece com a comunhão com os irmãos. Mas, por favor, não vá se juntar com aquele grupo de irmãos que não sabe falar de mais nada, a não ser de futebol, de política e da vida dos outros. Mas se reúna com aqueles irmãos que gostam de ler a Bíblia, que amam a Jesus, que amam estar em comunhão e a servir, a ensinar a palavra, a exortar uns aos outros, a orar uns pelos outros. Esses tipos de irmãos é que vão te ajudar. Em seguida ele fala no partir do pão e nas orações. O partir do pão pode ser um momento de comunhão muito simples ali com os irmãos. Ah, Leonardo, mas eu já estou em comunhão quando eu estou no culto. Você precisa você precisa provocar um momento de comunhão com as pessoas. Assim, quando nós não éramos cristãos ainda, nós provocávamos, pelo menos era o meu caso, não sei se era o seu, eu provocava um momento de comunhão ali. Eu criava algo para estar todo mundo junto. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas não cristãs, algo eu admiro elas na questão do seguinte: elas, para se reunirem, elas criam qualquer coisa, seja jogo de futebol, seja qualquer outra coisa, elas fazem de tudo para reunir. Elas ligam para um, ligam para outro, eles são unidos, eles se juntam ali e, apesar das coisas que eles fazem, alguns não, mas a maioria sim, fazem coisas que não agradam a Deus, mas eles têm uma facilidade muito grande de se reunir. Por quê? Porque o que eles procuram é comum entre eles.
é incomum, todos estão buscando a mesma coisa. Então, infelizmente, se você não perseverar na doutrina dos apóstolos, se você também não buscar um momento de comunhão aqui, o partir o pão hoje pode ser, não sei, um churrasco, uma lanchonete. Você precisa provocar, conversar mesmo com os irmãos. A palavra diz que quando nós se confessamos um para os outros, nós somos curados, sarados. E em seguida ele fala o seguinte: perseveravam também nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações. A primeira evidência que a sua vida espiritual está morrendo ou que você está entrando em uma frieza espiritual é que você parou de orar, simplesmente. Uma vez eu vi um grande homem de Deus ele falar, e eu achei interessante, eu era novo convertido, ele disse: quer saber que tipo de cristão você está lidando? Pergunta a ele quanto tempo ele gasta orando, qual sua rotina de oração e de leitura da palavra. Eu olhei assim naquele momento, eu disse: peraí, isso aí deve ser religiosidade. E quando eu olho para a Bíblia eu vejo que não. Tudo aquilo que você se relaciona mais, você se torna parecido com ela. Se você se relaciona mais com a palavra de Deus, aquilo lhe consome, você começa a praticá-la naturalmente. Mas se você se relaciona mais com os seus amigos, com o seu trabalho, e nós que somos cristãos convivemos a maioria da parte com as pessoas que não são cristãs, então é muito fácil a gente ser influenciado quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não ora e quando a gente não tem comunhão com os irmãos. Eu sou convidado sempre por pessoas não cristãs a fazer coisas que todo mundo faz, mas eu tenho uma outra opção, que é fazer coisas que eu gosto de fazer com pessoas que também gostam de fazer essa mesma coisa. Então tudo é uma opção. Ah, Leonardo, mas eu não tenho força. Não, você não tem força porque você não quer, porque se você quiser, você vai buscar força de onde não tem para isso. Leonardo, eu não estou com vontade de orar. E quem disse que todos os dias eu acordo com vontade de orar? Sim, a maioria das vezes eu acordo com vontade de orar, mas quando eu estou muito distraído com algumas correrias, algumas coisas, naquele momento não dá vontade de orar, e nem por isso eu deixo de fazer. Tem dias que você acorda sem vontade de trabalhar e nem por isso você deixa de trabalhar. Então nós precisamos entender o que é perseverança. Perseverança é continuar, gente, dar continuidade, não parar. Vai ter um momento que vai se cansar, vai cansar. Vai ter um momento que você vai dizer assim: ah, eu já sei de tudo. Cuidado, vigiem, que o nosso inimigo está ao derredor, jogando os dados inflamáveis, que são aquelas ideias como: ah, para que você vai para a igreja? Ah, vai ser a mesma coisa. Ah, para que você vai orar? Você não precisa disso. Então, preste atenção e vigiem exatamente nesses momentos que você está buscando a Deus, que Satanás ele se levanta para derrubar você e fazer você fazer a vontade dele e se afastar de Deus. E em cada um havia temor. Olha só, se você for olhar no original, a palavra temor, ela está relacionada a reverência, a respeito e, por que não, também a obediência. Então, o temor a Deus também em Provérbios fala que é o princípio da sabedoria. Então, não existe sabedoria se não existe temor. O que te leva a pecar hoje e amanhã cair de novo na mesma coisa, depois de amanhã cair a mesma coisa? Porque você perdeu o temor. Você simplesmente perdeu o temor, a reverência, o respeito. Você sabe que existe uma guerra dentro de você, entre a sua carne e seu espírito, e você deve negar sempre a vontade da sua carne. Porque eu vou te dizer uma coisa: se a gente perder o temor, além da gente perder a sabedoria, a gente perde a santidade. E se a gente perde a santidade, provavelmente você não vai, vou repetir para você, você não vai conseguir dar continuidade à sua caminhada com Deus, à sua caminhada com Jesus. Quando se perde o temor, perde a santidade. Quando se perde a santidade, você perde a sensibilidade às coisas de Deus, à voz de Deus, ao comando de Deus para a tua vida. Então, em toda a alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos. Quantas divisões nós vimos hoje dentro das igrejas? Isto já mostra o nível de frieza espiritual que algum deles tem. Leonardo, é possível uma pessoa estar bem na fé e mesmo assim eles não se uniram? Não.
A palavra me diz que aqueles que estavam bem na fé, aqueles que nasceram de novo, eles amam viver em comunhão, estar junto com todos. Eles tinham tudo em comum, eles não se preocupavam com se tornar superior ao outro, não. O que ele tinha, eles consideravam um dos outros. Vocês estão entendendo a que nível nós precisamos não, como é que eu posso dizer, não nos elevar, mas nos rebaixar um pouquinho para a gente chegar nesse nível, um nível de humildade, um nível de integridade, porque muitas das vezes você está competindo com o seu irmão, eu conheço mais a Bíblia do que o irmão, quando na verdade você deveria estar competindo com si mesmo. Peraí, eu preciso melhorar mais, eu preciso orar mais. Então, para encerrar aqui esse vídeo, eu quero que você entenda o seguinte: a perseverança é a chave para vencer a frieza espiritual. Leonardo, eu estou em frieza espiritual. Na verdade, em outras palavras, você parou de perseverar nas doutrinas dos apóstolos, que é no arrependimento, no amor, na comunhão, na oração, no relacionamento com o Espírito Santo. Você deixou de se relacionar com os irmãos, você deixou de ter comunhão com os irmãos, de partir o pão, de orar juntos. Irmão, orar só é muito bom, Jesus nos ensinou a orar só, mas ele também orava com Pedro, Tiago e João, ele chamava Pedro, Tiago e João para orar junto com eles. Então, é muito importante a comunhão, não só no partir do pão, mas também a oração em concordância. Tem que ter humildade, irmãos, para dizer: pessoal, eu estou reunido aqui com vocês, mas eu preciso que vocês orem por mim. Orem agora nesse exato momento por mim. E ali se levantar um clamor, talvez você está passando agora por uma guerra espiritual causada por várias coisas, problemas financeiros, e aí vai causando problema no casamento, aí vai como efeito dominó, e quando você vai olhar, afetou sua vida espiritual, e você está precisando de oração, irmão. Essa é a grande verdade. Você precisa de oração, você precisa estar junto com os irmãos, porque a palavra diz que é melhor que esteja dois, porque se um cair, o outro levanta. Como você quer se isolar, ficar sozinho? Eu estou em frieza espiritual, eu não vou participar de nada. Isso é um engano seu, isso é o que Satanás colocou no seu coração. Me mostre na Bíblia onde tem uma pessoa que está fria na fé e está distante dos irmãos. Primeiro que a Bíblia nem vai citar, pelo menos não que eu tenha conhecimento, que alguém esfriou na fé. Por quê? Porque eles estavam sempre juntos. Sempre juntos. Irmão, não tem como esfriar na fé você vendo maravilhas e prodígios como aqui em Atos. Ele vendo ali os irmãos servindo com amor, um cuidando do outro, de uma forma que eles não tinham nada superior ao outro, eles eram uma igualdade, uma humildade muito grande, porque existe uma questão que você precisa entender. Existe o complexo de inferioridade, é quando você se coloca numa posição inferior. Existe quando você se coloca no pedestral, você se sente superior demais. E existe o equilíbrio, você nem é pior, você nem é melhor, você é humilde. Essa é a humildade. Então, a palavra-chave para esse vídeo aqui, para você começar a perseverar no arrependimento, se você começar pelo arrependimento, você tem muito, mas muito, muito que se arrepender. Olha só o que Jesus já tem feito na tua vida e olha só o que você tem feito por Ele. Você tem rejeitado servir a Ele porque você está frio na fé. Talvez porque você está frio na fé você começou a entrar em pecado. E esse pecado é o que tem te separado da obra de Deus, tem te separado do próprio Deus, dos irmãos, porque Satanás colocou na sua mente o sentimento de culpa e você não consegue superar esse sentimento de culpa. Mas eu estou aqui para dizer a você que Jesus nunca te acusou. Lembra daquela mulher prostituta que foi pega ali em adultério e quiseram apedrejar ela? O que Jesus disse para ela, Jesus está dizendo para você hoje através da minha vida. Ele está dizendo o seguinte: cadê os que te acusam? Ninguém está te acusando, irmão, a não ser Satanás, porque esse é o interesse dele, te afastar de Deus usando a culpa. Mas eu te digo, vai porém, se não peques mais, se arrependa. O arrependimento, a evidência de um arrependimento verdadeiro e genuíno é que a pessoa ela não comete mais o mesmo pecado. Se arrependa, tem uma transformação de mente, como lendo a palavra. Não só se convencendo, porque o Espírito Santo ele te convence do pecado, mas a sua parte é largar o pecado e dizer: eu não quero isso para minha vida, eu quero algo novo. Toda vez que o velho homem bater na porta do seu coração, vai dizer: isso eu já conheço. Diga assim para ele: isso eu já conheço, eu quero algo novo, eu quero algo de Deus, eu quero algo da parte de Deus.
Eu já sei o que é isso aí, eu não vou voltar para essa lama. Eu quero algo novo, eu quero algo novo. Deus tem mais para você, irmão. A vida cristã não se resume em você levantar as mãos, entregar a vida para Ele e você achar que isso é tudo. Deus tem muito mais para você, muito mais. Deus colocou a unção, a capacitação dele dentro de você para um propósito. Esse propósito não está sendo cumprido porque você está omitindo o seu chamado. E por que você está omitindo o seu chamado? Porque você deixou de perseverar, e porque você deixou de perseverar, você entrou numa frieza espiritual. E porque você entrou numa frieza espiritual, você se afastou da obra, se afastou dos irmãos, se afastou de Deus também, porque você não ora mais, não busca a palavra. E quando você lê a palavra, Deus fala com você, mas quando você ora, você que fala com Deus, irmão, se aproxima de Deus. Eu tenho certeza que até o teu ânimo vai ser transformado. Amém? Se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir agora que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curte e comenta. Gente, isso é muito importante para que eu continue aqui gravando novos vídeos para você. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.